para poder partir o gerador. Partiu a máquina, alimentou. Se eu tentar fechar o interligador, ó, o comando chega na placa, mas a lógica não permite o fechamento. Eu só consigo alimentar esse barramento aqui com o GMG. Então, pessoal, esse vídeo tem como objetivo aí mostrar, né, uma automatização didática aí de um QTA. O que é o QTA? É um quadro de transferência automática. A partir do momento que uma fonte de energia cai, né, o quadro automaticamente comuta para uma segunda fonte de energia, né, e caso essa segunda fonte de energia também ela esteja indisponível, ele comuta a fonte para um GMG, né, um grupo gerador diesel, para poder manter um determinado número de cargas energizada. Esse tipo de QTA normalmente é utilizado em subestações de transmissão ou geração de energia elétrica. Aqui no caso eu estou numa subestação de 230 kV para 69, né, me aproximando de um transformador de 100 MVA que possui 3 enrolamentos. O de 230 kV ele rebaixa para 69 kV e ele possui um terciário de 13.8 kV. Geralmente essas subestações têm dois transformadores desse tipo. Então eu tenho o terciário do transformador 1 e o terciário do transformador 2. Esse terciário, geralmente ele é 13.8 kV, ele vai para dois transformadores, geralmente de 300 kVA, que abaixam para 220 ou 380 volts. Aí já com essa baixa tensão, né, que ela entra geralmente como fonte 1 e fonte 2 do nosso QTA, né, e além disso tem o GMG. O terciário é aquela caixinha ali, né, onde tem 3 dutos descendo para a brita, onde sai 13.8 kV. No caso, o nosso QTA, né, toda a lógica do QTA, ele roda num Arduino Mega, né, utilizando esse shield aqui, de CLP, né, que no caso aqui ele tem a opção de trabalhar com shield Ethernet, né, no nosso caso ele não usa, né, mas utiliza essa placa aqui. E no caso utiliza duas placas dessa aqui, né, que é um CLP um porte menor, que utiliza o Arduino Uno, para poder simular. Uma placa dessa simula o GMG e outra placa dessa aqui simula, no final do vídeo, na verdade, né, ela vai simular a transição de fontes, né, troca de prioridade de fontes entre fonte 1 e fonte 2, e ela vai simular a falta de energias na fonte 1 e na fonte 2 para poder forçar a lógica de automatismo do QTA que roda nessa placa aqui, né? Nós vamos ver agora logo em seguida aí a disposição do quadro, de todo o quadro. Lembrando, pessoal, que em subestações a indicação luz vermelha indica circuito fechado e luz verde indica circuito aberto. No caso do nosso QTA, nós utilizaremos contatores, né? Mas geralmente QTAs utilizam disjuntores de baixa tensão, né, que são biestáveis, né? Lembrando que o contator é um equipamento monoestável. Pessoal, relembrando como funciona o QTA, ele é composto por dois barramentos, B1 e B2, né? Sendo que B1 são as cargas essenciais, B2 são as cargas não essenciais. Ambos os barramentos podem ser conectados por um disjuntor de interligação. Cada barramento tem sua fonte, né? No caso aqui, fonte 1/1, fonte 2/2. No caso da barra de cargas essenciais, tem uma outra entrada aqui, que é a entrada do GMG, né, que é conectada a um grupo gerador diesel, né? Caso as duas fontes, né, estejam sem energia, entra o GMG para alimentar apenas a barra de cargas essenciais. Então, esse setor aqui, ele simula o GMG. O GMG aí que é composto por uma placa de controle. Esses dois motorzinhos amarelinhos, né, representam como se fosse um motor de arranque do grupo diesel. E esse motorzinho de corrente contínua prateado aí, ele representa como se fosse o grupo gerador, né? Aqui, logo acima, nós temos a placa de controle
com Arduino Mega, que faz toda a lógica do QTA em si, né? Aqui nós temos a entrada do GMG, entrando na carga essencial, né? Sendo que a carga essencial é a barra 1, B1 aqui logo mostrada aqui acima. A B2 é a carga não essencial, mostrada aqui. Aqui é o representa, né? Representado o disjuntor de interligação, que interliga a barra 1 com a barra 2. Aqui é mostrado a entrada da fonte 1 e aqui a entrada da fonte 2. E essa placa controladora aqui, com o Arduino Uno, ela vai fazer várias simulações assim, né, no final do vídeo, né, de quedas de energia, fonte 1, depois fonte 2, né, de MG, depois retorno, troca de prioridade de fontes e por aí vai. Né, agora nós vamos aí seguir com a simulação aí no modo automático. Lembrando que quem quiser ver toda a explicação de mais detalhes e a operação no modo manual, né, segue o link aqui abaixo na descrição. Então, retornando aqui, né, cada painelzinho de controle aqui, né, fonte 1 eu tenho a sinalização de desligado, ligado, botão desliga, liga, né, aqui ficou sem o texto aqui, né, mas essa lâmpada aqui, ela mostra a presença de tensão, né, que reflete o estado desse relézinho, né, eu tenho esse painel para fonte 1, mesma coisa para fonte 2, o painel do interligador eu tenho os status de desligado, ligado, botão desliga, liga. Aqui eu tenho uma chavinha que eu vou colocar o nosso QTA, né, manual automático. E aqui quando ele está na situação automática, né, eu posso escolher a prioridade da fonte. A situação automática eu posso deixar ele, digamos assim, pendurado na fonte 1. Por algum motivo eu quero trocar, então eu jogo para a fonte 2, então o automatismo vai manter a prioridade para a fonte 2. Faltou a fonte 2, ele joga para a fonte 1. Faltou a fonte 1, ele tem que partir automaticamente o GMG e alimentar a barra de cargas essenciais pelo GMG. Então vamos começar agora a dar os comandos aqui na condição manual para vocês verem o funcionamento. Então pessoal, agora vamos começar a dar os comandos de forma manual, né? Vou começar aqui pelo GMG. GMG está na condição manual, né? Vamos dar a partida dele. Aí ele recebeu o comando, vai dar um tempinho, deu a partida. O motor pegou. A partir do momento que o gerador ficou ok, ele fecha o circuito aqui e tem alimentação na entrada do GMG. Agora vamos dar comando de fechamento manual aqui na entrada do GMG. Alimentamos a carga essencial pelo GMG. Se eu tentar fechar o interligador, ó, o comando chega na placa, mas a lógica não permite o fechamento. Eu só consigo alimentar esse barramento aqui com o GMG. Agora aqui vamos voltar aqui, vamos parar o GMG. Aí ele fica 5 segundos na condição de resfriamento e vai parar a máquina. Beleza. Então agora aqui vamos tentar fechar o barramento 1 com a fonte 1. Fechou, energizou. Vamos tentar fechar agora o interligador de barras. Então eu estou alimentando as duas barras pela fonte 1. Se eu tentar forçar o paralelismo aqui, eu não consigo. Agora, se eu desligar o interligador e fechar a fonte 2, agora eu tenho fonte 2 alimentando barra 2 e fonte 1 alimentando barra 1. Se eu tentar fechar o disjuntor do GMG com o gerador parado aqui, ó, isso é proibido também, não posso alimentar essa linha. Também não consigo. Tá tudo intertravado pela lógica. Agora a gente vai fazer tudo isso da forma automática. Pessoal, então aqui nós vamos, né, colocar nosso quadro de transferência na condição automática. Então primeiro eu coloco o GMG na condição automática, né? Depois eu coloco o nosso QTA. Como a prioridade aqui já está para a fonte 1, então no primeiro momento que eu colocar em automático, ele já tem que fazer a operação automática para poder alimentar os dois borramentos pela fonte 1. Vamos ver? Olha só, então ele fechou a fonte 1, ele usou o barramento 1 e já fechou o interligador para manter a barra 2 também alimentada. Agora, se eu chegar aqui e trocar a prioridade, já está na fonte 1.
Então ele tem que desligar as cargas e jogar tudo para a fonte 2. Ele faz praticamente instantâneo, né? Porque eu não coloquei nenhum timer aqui, né? Na lógica, tá tudo direto. Poderia colocar um timer de 1 segundo, mas não coloquei. Então aqui agora ele tem tensão nas duas fontes, porém está alimentando o barramento sempre pela barra 2. Agora pra gente testar a falta de tensão, eu vou jogar tudo para a fonte 1 novamente. Novamente, está tudo pela fonte 1. Né? Esses dois disjuntores aqui eu consigo simular falta de tensão na fonte 1, falta de tensão na fonte 2. Então se eu desligar a fonte 2, não acontece nada, porque a prioridade está na fonte 1. Se eu desligar a fonte 1, ele automaticamente jogou tudo para a fonte 2. Se eu normalizar a fonte 1, ele retorna, porque a prioridade está na fonte 1. Então eu vou desligar a fonte 1 de novo, ele jogou para a fonte 2 novamente. Agora, se eu desligar a fonte 2, ele tem que partir o GMG e alimentar apenas a barra de cargas essenciais por aqui. Vamos ver? Tem um timerzinho para poder partir o gerador. Partiu a máquina. Alimentou. A entrada do GMG, o automatismo automaticamente fechou a barra 1. E vejam que o automatismo não fechou o interligador, porque existe a restrição de alimentar só as cargas essenciais pelo GMG. Agora vamos normalizar a fonte 2. Ele instantaneamente normaliza a fonte 2 e dá a ordem de parada para o GMG. O GMG faz executa o procedimento de resfriamento e para a máquina. Se eu voltar com a fonte 1, ele volta para a situação anterior. Se eu tivesse voltado com o GMG, quando o GMG estava sincronizado, primeiramente pela fonte 1, ele teria buscado a fonte 1. Ele sempre vai procurar prioridade. Se ele não encontra prioridade, ele vai para outra fonte. Pessoal, então agora por último aqui, nós vamos demonstrar essa plaquinha aqui simulando falta de energia para poder o painel ficar contando de forma automática. Os dois primeiros contatos aqui, eles ligam e desligam a fonte 1 e a fonte 2 através dessa contatora aqui para poder simular a falta de energia. E esses dois contatos aqui, eu troquei aqui, tá vendo? Eu coloquei aqui para poder selecionar a prioridade fonte 1 e fonte 2. Então quando esse relézinho estiver atuado, a prioridade fonte 1. Quando esse estiver atuado, a prioridade fonte 2. Daí nisso, essa placa vai forçar o automatismo das outras duas para poder o painel ficar comutando. Eu vou ligar aqui agora, para a gente poder... eu vou ligar aqui agora, né? Vou colocar os painéis numa condição automática, né? E a lógica já está funcionando. Veja lá, trocou para a fonte 2, voltou para a fonte 1 e por aí vai. Agora ela vai começar a simular as faltas de energia através dos dois primeiros relés. Simulou a falta da fonte 2, voltou com a fonte 2, mas a prioridade era 1. Agora ela derrubou a fonte 1, né? Só que a coisa aqui agora ela acontece bem rápida para poder essa placa forçar o automatismo das outras. Aí essa bateria segue e depois começa novamente. E é isso aí, pessoal. Valeu!